dar início. Sheila, Luana, Laís, boa noite. Que o nosso bom Deus possa estar abençoando cada um de vocês em sua infinita bondade, glória e misericórdia, né? Porque só Ele é digno de ser louvado e honrado. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Boa noite a todos, minhas amadas irmãs aí da MCM, da nossa Igreja Batista Ebenezer, boa noite. Todos vocês que fazem parte, que não fazem, sejam muito bem-vindos agora na nossa live, onde nós iremos tratar do tema Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. E antes de iniciarmos, dar início a essa live, eu gostaria de iniciar com você agora orando. Aí nós vamos precisar para essa live que você pegue sua Bíblia, se você quiser pegar também um caderninho para estar anotando alguns versículos que eu estarei trazendo aqui hoje, nessa noite, nessa live. E vamos iniciar agora orando com a oração, pedindo assim ao nosso bom Deus que abra o nosso coração, o nosso entendimento e que Ele me use, me capacite e que tudo que venha ser falado aqui nessa live, que venha ser segundo a vontade do Senhor, o nosso bom Deus, nosso Deus que é maravilhoso, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então eu peço a você que é aí da sua casa, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo neste momento. Senhor Deus, Pai que está nos céus, graças te damos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia em nossa vida. Eu quero te agradecer agora, Senhor, porque o Senhor é um Pai bondoso, é um Pai zeloso, é um Pai que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor já se faz presente aqui em nosso meio. Eu quero te agradecer pela vida de cada um que está agora aí do outro lado, na sua casa, com a sua família, que o Senhor venha abençoar o lar dessas pessoas, que o Senhor venha estar trazendo paz, esperança e uma noite assim abençoada na presença do Senhor. Esteja conosco durante todo este momento, é o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém? Então nós vamos dar início à nossa live e tem um aviãozinho aí do lado. Antes que agora que a gente começou agora a live, já vai mandando aí, convidando todas as suas amigas, seus amigos a participar deste momento agora aqui conosco, onde Deus estará falando, né? E vamos assim enviar aí para todo mundo que quer ouvir, que você sabe que está precisando ouvir uma palavra de esperança. Nós estamos passando por momentos difíceis, momentos conturbados, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, se você conhece alguém que necessita ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, de paz, de esperança, então tem um aviãozinho aí embaixo, vai enviando, envia aí para todos os seus amigos, todas as suas amigas e convida para participar dessa live aqui conosco. Já dei boa noite, né? Você que chegou agora, seja muito bem-vinda. Boa noite. E nós estaremos começando a nossa live agora neste momento com o tema que eu escolhi, que foi o tema Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Quem já me conhece sabe que eu gosto muito daquela canção Deus cuida de mim. Inclusive eu fiz até um IGTV, né, falando sobre essa canção, que eu amo demais. Joãozito, Raimundinha, que a gente já teve a oportunidade de estarmos juntos ali na congregação, ele já falava: Cris, essa canção já é sua cara. Por quê? Porque eu sou apaixonada pelo cuidado de Deus por nossas vidas. Eu sou prova viva disso. E antes de começarmos a meditar nesse tema que eu trouxe hoje, que é o tema Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, eu gostaria de iniciar com vocês falando uma história minha, uma história do que eu vivenciei, do cuidado que Deus teve com a minha vida. E assim, no momento que o Consuelo me convidou para essa live, e que eu pensei nesse tema, eu falei: Juninho, você vai me ajudar, porque ele é melhor do que eu, né, nessa questão de pregação, de falar da palavra, mesmo que eu tô sempre assim conversando com o público, gravando,
Mas eu amo falar de Deus, amo falar do amor dele para nossas vidas, mas assim, falar, pregar, eu não tenho o dom da palavra, né? Mas creio que Deus irá falar conosco nessa noite. E quando o Consuelo assim me convidou, eu logo pensei, eu falei, eu tenho que falar, eu preciso falar do cuidado que Deus teve com a minha vida. E eu gostaria de iniciar essa live de hoje contando essa história, antes da gente entrar aí no nosso tema, que é Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu vou contar para vocês o que aconteceu com a minha vida, que foi as minhas 3 gestações, as histórias que eu vou contar para vocês hoje. Na realidade, tem várias histórias, né? Eu tenho 22 anos de convertida, que eu sou cristã e que eu sirvo ao nosso Deus. Mas hoje eu separei essas 3 histórias da gestação dos meus 3 filhos maravilhosos, bênção de Deus, que aos olhos do mundo e aos olhos assim, de tudo que aconteceu, eu não poderia ter nenhum. E tive 3, para a honra e glória do nome de Jesus. E nas 3 gestações eu vi o cuidado de Deus, como Ele foi maravilhoso na minha vida, como Ele cuidou de mim nos mínimos detalhes. E eu sei que Ele cuida hoje, ainda continua cuidando, Ele cuida da minha vida e da sua vida. A primeira foi a Ana Laura, né? Ana Laura hoje tem 19 anos e eu vou começar contando a história dela. Várias pessoas já sabem essa história, quem é íntima minha, quem me conhece, mas eu creio que tem muitas pessoas nessa live hoje que não conhecem essa história e eu fui tocada, né, por Deus a começar falando dessa história, essa história das minhas 3 gestações. E eu estarei falando com vocês aqui agora. Foi a história de Ana Laura, que eu engravidei dela aos 14 anos de idade. E com 5 meses de gestação, 14 anos de idade, né, gente? Já sabe que não tem nada na cabeça, adolescente. Eu morava com minha mãe ali na Avenida Porto Seguro, no prédio. E simplesmente acabou a água na minha casa, na casa da minha mãe. Aí eu falei, mãe, vou na casa da minha tia tomar banho, que é a minha casa da tia Filomena. Aí eu fui. Como criança, adolescente, né? Não imaginava os perigos que ali rondavam, grávida de 5 meses. O que aconteceu? Eu, em vez de descer a escada e subir a escada dela, eu fui inventar, né? De passar pela laje. Nessa de passar pela laje, eu passei, tomei meu banho normalmente. E ao retornar, quem de construção, quem sabe, tem uns cimentinhos assim na telha, acho que era até Eternite, se eu não me engano. E ali, ao retornar, eu tomei um escorregão e caí. Eu estava do 3º andar e caí no 2º. Isso mesmo, caí no 2º andar. E caí num apartamento que poderia estar mobiliado, que poderia estar com fogão, com geladeira, mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, ele estava vazio, então a queda, né? Um fio também amenizou a queda e eu caí de um andar para o outro. Eu caí do 3º no 2º andar. E, gente, foi uma sensação horrível. Parecia que eu estava vivendo assim um sonho, uma coisa, tudo preto, escureceu. E no momento minha mãe me relata que eu gritava, pedia socorro. Então minha mãe prontamente correu. Quando ela se deparou comigo caída lá, ela pulou de um andar para o outro para me salvar. E aconteceu que quando ela pulou para me salvar, o apartamento estava trancado. Então, olha como Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus cuida de nós em todos os detalhes. Quando ela se deparou com o apartamento trancado, ela começou a bater na porta. E Deus, ali o cuidado de Deus foi tão grande que tinha um morador, lá é vários apartamentos, que arrombou a porta para ali me pegar naquele momento. E aí me levou, eu desci, e era um domingo, eu estava tomando banho para a escola bíblica dominical e Juninho tinha vindo me buscar, estava lá pelo outro lado. Quando ele ouviu o grito, toda a movimentação, ele já chegou, me colocou no carro rapidamente e nós fomos para o hospital. Chegando lá no hospital, o meu médico, meu obstetra, nem na cidade estava, ligou para ele veio rapidamente. Então, 14 anos de idade, tomou uma queda de um andar para o outro, caiu num apartamento que poderia estar mobiliado, mas para a honra e glória do Senhor não estava. A minha mãe pulou para me salvar e quando chegamos no hospital, quem é daqui de Joanápolis sabe, era maternidade na época, o que aconteceu? O médico chegou logo, falou, vamos salvar logo a vida dela, então nem se preocuparam.
achou que eu tinha até perdido o bebê. 5 meses de gravidez, sem pessoas que às vezes tropeçam, né? Tropeça numa poça ou num buraco e já perde o filho, uma queda pequena. Eu caí de um andar para o outro, creio que uns 3 metros e meio. E para a honra e glória do Senhor, nada aconteceu com ela. E hoje aí ela tem 19 anos de idade. E depois, quando foram ver os batimentos dela, tudo normal. Então Deus cuidou nos mínimos detalhes. E logo em seguida, quando ela tinha 13 anos de idade, agora eu vou contar a história de Ana Clara, gente, porque as 3 gestações, por isso que eu decidi contar para vocês, antes de começar esse tema, eu vou contar essas 3 histórias, para logo a gente já entrar aqui na meditação. É a história de Ana Clara. Quando Ana Laura tinha 13 anos, nós decidimos ter o segundo filho, e foi quando eu engravidei de Ana Clara. E por incrível que pareça, tudo planejado, oramos muito, inclusive eu até tinha pedido, eu ajoelhava e pedia a Deus um menino, que eu era doida para ter um menino. Minha mãe nunca tinha tido filho homem e a gente tinha essa vontade de ter um menino. Mas Deus falava no meu coração que eu não ia ter um menino. E eu engravidei de Ana Clara e no 5º mês de gestação, um belo dia de madrugada, eu me levanto, vou ao banheiro. Quando eu vou ao banheiro, eu estou sangrando. Então, na 2ª gestação, veio o sangramento. Na hora ali veio o desespero, mas ao mesmo tempo eu conhecia a palavra, tinha o temor do Senhor e já ansiava pelo cuidado dele na minha vida e sabia que ele não ia me desamparar e que ele estava cuidando de mim nos mínimos detalhes. Mas é normal da gente, ser humano, se abater, se preocupar, ter medo, ficar angustiada, ficar temerosa. Juninho sempre que fala comigo, né? Ah, você não pode ficar assim, é normal. A mulher sempre tende a se preocupar mais, mãe. E aí, naquele momento, eu liguei para minha obstetra e não consegui dormir mais. Quando amanheceu, eu passei a noite toda acordada. Cedo, o Juninho me levou, nós fizemos a ultrassom. E eu estava com um leve descolamento na placenta e por isso havia sangrado. Mas não parou por aí, o sangramento continuou. E a gente sempre, como gosta de fazer tudo conforme o querer e a vontade do nosso Deus, meu esposo se perguntou: o Deus que age aqui vai agir em qualquer cidade, vai agir fora daqui? Porque a gente crê num Deus vivo, um Deus que opera milagres, um Deus que pode todas as coisas. Mas a gente não entende os mistérios de Deus. Aí ele falou: Senhor, eu quero ouvir claramente, que o Senhor me fale claramente se é para continuar aqui ou se é para a gente ir para outra cidade. Aí a gente estava com a consulta marcada com a obstetra. Chegando lá, na hora que ela viu o exame, ela abriu assim, eu lembro como se fosse hoje, e ela falou com o Juninho, olhou para ele e falou: você tem condição de levar ela para fora? Aí ele falou: tenho. Ela falou: então leve. Então leve. E agora, meus irmãos, vocês vão ver como o cuidado de Deus é tremendo em nossas vidas. Deus cuidou desde essa hora, já tinha preparado um lugar. A gente foi para Linhares e lá tem os familiares do meu esposo. Não sei se tem alguns aqui nessa live, não sei se Silvana está aqui, não vi ela entrando. Deus preparou Silvana, essa serva de Deus aí abençoada, maravilhosa. Silvana cuidou de mim nos mínimos detalhes. Silvana fazia comida para mim, preparou o quarto, cuidava das minhas coisas. Minha sogra maravilhosa, abençoada de Deus, minha mãe. Então eu fui cuidada ali, eu senti o amor e o cuidado de Deus. Agora, eu sei porque várias pessoas hoje, no tempo que nós estamos passando aí de pandemia, de tribulação, eu sei porque quando a gente passa, quem já passou, só quem já passou por dificuldade, por tribulação, por angústia, a gente não volta da mesma maneira. Irmãos, irmãs que estão me ouvindo nessa noite, eu ali comecei a valorizar pessoas, como a gente está agora, valorizando abraços, valorizando momentos juntos. Então, aquele momento que eu passei ali, que eu não podia me mexer na cama, eu fui para Linhares. Chegando lá, a médica falou que eu tinha que ficar de repouso total, sem poder nem me mexer. Ela queria até colocar uma sonda para xixi, tudo fazer na cama, mas eu falei: não consigo. Eu comecei a valorizar pessoas, comecei a valorizar coisas, comecei a ter mais intimidade com Deus. E eu passei momentos difíceis,
mas eu senti o cuidado de Deus na minha vida. Eu senti que Ele estava cuidando e zelando da minha vida em todos os aspectos. O cuidado, colocando pessoas para me abençoar, para estar cuidando de mim. Usou uma médica, chegando lá a gente conheceu uma médica da igreja presbiteriana. Ela obstetra, o seu esposo obstetra. E ali eu pude ver o cuidado e o zelo de Deus com a minha vida. E como Ele faz com a minha vida, Ele faz com a sua vida, Ele faz com a nossa vida. Mas na provação e na luta que a gente valoriza muita coisa. Como eu disse aqui, como nós estamos vivendo hoje, valoriza abraços, valoriza pessoas, valoriza as coisas. E o tempo todo eu ficava ali, conversando com Deus, meditando na sua palavra. Eu cresci muito espiritualmente, cresci muito na palavra de Deus. E estive ali momentos, eu vi aí que minha mãe e minha sogra entrou agora, e elas foram também instrumentos usados de Deus, preparou uma mãe, uma sogra para cuidar de mim. E eu ali em Linhares, meu esposo ia toda semana. Gente, o cuidado de Deus é tão lindo que minha mãe depois me falava, ela falou: Cris, eu pensei que você não fosse sobreviver não. Gente, quando o sangue vinha, eu sentava assim no vaso, que eu fosse fazer xixi alguma coisa, parecia que tinha uma torneira aberta, mas torneira aberta de sangue. E você pense aí, grávida, sangrando muito, aí eu tive acretismo placentário, placenta prévia, teria que retirar o útero. Mas a médica falou: eu não vou retirar seu útero, você ainda é muito nova. E é porque Deus também já sabia, né, que lá na frente ia vir o Danielzinho Davi. E eu passei por essas dificuldades, por essas provações, mas Deus sempre colocando as pessoas certas no meu caminho, sempre cuidando e zelando da minha vida nos mínimos detalhes, como Ele faz nos dias de hoje pela minha vida, pela sua vida. E ali eu pude passar pelo vale da sombra da morte, que eu gosto de meditar muito no Salmo 23, que nós vamos ler, e eu vou ler junto com você. Mas eu não temi mal algum, porque Deus estava comigo. E eu me lembro como se fosse hoje, que na hora do parto, eu até me lembro hoje do relógio, um reloginho assim na parede, e eu meditando esse salmo com fé e esperança no Senhor. Eu sabia também, eu estava orando, se Deus me levasse, que eu estaria com Ele. Mas orando e passando assim por dificuldade mesmo, por luta, por provação. Mas eu via claramente o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. E na hora do parto ocorreu tudo bem, para a honra e glória do Senhor. E como eu disse aqui, ela não retirou meu útero. Ela falou comigo um dia na sala dela, a médica falou: olha, em tempos, né, que a medicina não estivesse avançada, morreria a mãe, a filha, porque não tem passagem. E o sangue poderia tomar conta, né, de tudo. E o que aconteceu é que Deus cuidou nos meus detalhes, o meu útero não foi retirado. E logo após 1 ano e 8 meses, eu, sem querer, sem saber, sem planejar, Deus enviou quem? O filho homem, Daniel Davi. E Daniel Davi, para a honra e glória do Senhor, a gestação foi abençoada, foi uma gestação tranquila. Eu trabalhei até o 9º mês de gestação. Porém, teve um porém aí. Na hora do parto, o parto que era para durar 1 hora, durou 3 horas. E segundo a médica, a situação, quando ela me abriu lá dentro, não estava nada muito fácil. Ela não conseguia estancar o sangue e o parto demorou muito. E aí eu tive aquele passando mal depois do parto. O parto durou 3 horas e eu comecei a me sentir muito mal. Inclusive o pastor Luciano estava lá, que ele foi me fazer uma visita. Aí na 3ª vez que eu passei mal, meu esposo disse que pegou no meu pé, pegou na minha mão. Eu estava gelada. Aí ele disse que orou, falou: Senhor, não leve ela agora. Minha pressão foi a 3/5. Tomei adrenalina na veia. E a Provideus cuidou de mim ali naquela hora. A médica veio rapidamente, começou a massagear. Irmãos, saiu de dentro de mim. Eu não sei explicar, parecendo fígado, assim, coalhado de sangue. Que acho que era hemorragia, né, interna. Mas Deus ali cuidou de mim nos mínimos detalhes. E eu sempre tenho esse salmo comigo e eu quero convidar você a ler esse salmo comigo agora. Porque nós já vamos dar início do Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. E ficou aí para vocês as minhas 3 histórias de como Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. E os meus 3 filhos são prova viva disso. Aí tem hora que eu fico tão maravilhada assim com o cuidado de Deus, refletindo, lembrando, né, que a minha filha mais velha tem 19 anos.
a do meio tem 6 anos e o caçula Daniel Davi 4 anos. Eu falo, Senhor, aos olhos humanos, aos meus olhos, eu não poderia ter nenhum, mas o Senhor me abençoou com 3 heranças, 3 filhos maravilhosos e abençoados aí, pra gente cuidar, zelar. E assim foi que Deus cuidou de mim nos mínimos detalhes. Primeiro, porque eu tive uma gestação na adolescência. Segundo, porque eu tive esse problema todo de acretismo placentário, placenta prévia. Eu não poderia jamais ter o 3º filho. E foi mesmo, eu só não foi retirado meu útero porque estava no controle de Deus, na vontade dele, que eu tivesse o 3º filho. Porque o certo seria ter retirado. Mas Deus zelou e cuidou de mim nos mínimos detalhes e nos presenteou aí com Daniel Davi. E eu te convido agora a gente ler o Salmo 23, que foi um salmo que o tempo todo eu meditei. Eu estava ali passando por dificuldade, muitas vezes sozinha, porque muitas vezes ele vinha para Eunápolis, eu ficava ali sozinha naquele quarto de cama. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Quem já passou por luta, por doença, por provação, passa várias coisas na nossa mente. A gente sente medo, a gente sente aflição, a gente sente angústia. A gente não sabe o que vai acontecer. Se no amanhã nós estaremos vivos, se Deus irá nos conceder mais um dia de vida. Mas Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, eu me apeguei na palavra dele, na oração. Às vezes Deus permite que a gente passe por prova, por lutas, por provações, para que a gente se achegue mais a Ele, para que a gente busque mais a palavra dele, para que a gente descanse nele. E vamos ler agora os Salmos 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Oh glória, Deus maravilhoso. Olha gente, que palavra linda. E eu meditava nessa palavra. E o versículo que eu mais meditava era esse, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor não pode acrescentar nem um dia mais, porque nós estamos com o Senhor. Deus é maravilhoso, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. E ali, naquele tempo que eu passei aí, por essas provações, por essas lutas, por essa dificuldade, eu pude descansar no Senhor. Então, eu quero trazer você essa noite. Eu sei que nós estamos passando por lutas, por provações, por dificuldades, mas eu venho te convidar hoje, descanse no cuidado de Deus. Eu descansei no cuidado de Deus, eu meditei na palavra dele, eu glorifiquei a ele e descansei nele. E eu te convido hoje a você descansar no cuidado de Deus, porque quem tem cuidado de você é o Todo-Poderoso. Você já parou para pensar nisso? Que o Todo-Poderoso tem cuidado de você, tem cuidado de mim, tem cuidado de nós? E quem é esse Todo-Poderoso? É Ele, o grande Deus, o Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Tem o controle de tudo na palma das suas mãos. Ele nos criou, Ele me criou, Ele criou você. Esse Deus maravilhoso que desde o ventre da sua mãe, anote aí, não se esqueça disso. Desde quando você estava lá, no ventre da sua mãe, Ele tem cuidado de você, Ele te gerou. Ele tinha um propósito para a sua vida, para a minha vida. Esse é um motivo de agradecermos a Ele todo dia. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Então, eu te convido agora a meditar num versículo que está em 1 Pedro 5,7, que vai ser o nosso versículo base nessa noite, desse tema,
Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Repita comigo aí. 1 Pedro, anote para você meditar. 1 Pedro 5:7. Lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você. Então você medita nesse versículo, você anote esse versículo, você confie em Deus. Porque nós passamos por muitas ansiedades, muitas dificuldades, né? Síndrome do pânico está aí, nós andamos ansiosos, principalmente agora nesse tempo de pandemia, várias incertezas, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe, mas a gente tem que lançar sobre ele, lance sobre o Senhor agora, neste momento, anote esse versículo, grave, memorize ele, lance sobre o Senhor. Gente, o tempo todo, várias pessoas, antes mesmo dessa pandemia, já passava, né? A gente já sabe que vinha muitas pessoas sofrendo ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Muitas crianças também ansiosas. As crianças saíram da escola, mudaram totalmente sua rotina, estão tendo de casa. Para mim e para você que está me ouvindo nessa noite, que tem filho, nós temos que tentar ao máximo não passar que estamos ansiosos para essas crianças, porque essas crianças também estão ansiosas. Nós temos que aprender a lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa dificuldade, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, a qualquer hora do dia, em qualquer momento, em qualquer lugar. Deus é maravilhoso. Só o fato da gente acordar, nós estarmos vivos, nós nos alimentar, ter uma cama para dormir, é o cuidado de Deus. Esse é o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Então não se preocupe com amanhã, não fique ansioso com o que irá acontecer. Eu sei que é difícil falar, né? Para descansarmos, mas não basta só falar, nós temos que falar, pronunciar e descansar nele, colocar nele todas as nossas dificuldades, todos os nossos anseios, lançar mesmo sobre ele, porque o primeiro ponto que eu quero falar com vocês hoje, anota aí, desse versículo base que é de 1 Pedro 5:7. O primeiro ponto que eu quero falar, o que nós devemos fazer? Lançar sobre ele todas as suas fraquezas. Então anote aí, lance sobre o Senhor. Toda vez que você se sentir fraca, impotente, preocupada, desanimada, lance sobre o Senhor. Você às vezes, eu me sinto assim. Eu sou mãe, sou mulher, sou empresária, tenho o meu negócio, tenho 10 funcionários que dependem de mim. Às vezes eu me sinto impotente. Eu falo, Senhor, o que vai ser das nossas vidas? O que vai ser dessas pessoas? Mas eu me volto para Deus e esse versículo tem falado muito comigo. Lançar sobre ele toda a sua fraqueza. Lança sobre o Senhor, ele vai cuidar de mim, ele vai cuidar de você. Então toda vez que você estiver temorosa, com o coração angustiado, com medo do futuro, com medo do que vai acontecer. Hoje nós estamos vivendo aí uma crise mundial, ninguém sabe o futuro, ninguém prevê, só Deus está no controle de todas as coisas. Lance sobre ele a sua inquietude, lance sobre ele a sua impotência, a sua preocupação, porque ele pode te cuidar de você nos mínimos detalhes. Então, não se preocupe com o futuro. Tenha um contato com Deus, busque Ele. Agora, vamos aproveitar esses dias para buscar mais de Deus, para estar lendo mais a Bíblia, para estar mesmo descansando no Senhor. Então, qual foi o primeiro ponto? Lançar sobre Ele todas as suas fraquezas. Anote aí o primeiro ponto dessa live. Lance sobre o Senhor todas as suas fraquezas. Nós somos fracos, nós somos impotentes, mas com Deus nós somos mais fortes, porque é Ele que pega nosso fardo, carrega com Ele e nos deixa mais leve. Vamos lançar sobre Ele. Agora o segundo ponto, anote aí, o segundo ponto que eu quero falar com você nessa noite é descansar nele. Descanse no Senhor.
Por que nós devemos descansar no Senhor? Porque é Ele que cuida de nós, Ele, como eu já falei, é Ele que tem controle de tudo na palma das suas mãos, é Ele que criou os céus, a terra, tudo que há, Ele que me formou, Ele que te formou. Como eu já disse antes, desde o ventre da sua mãe, você foi escolhida por Deus, você foi escolhido pelo Senhor, Ele te gerou. Pense aí comigo, no meio de milhões e milhões de espermatozoides, você venceu, você foi vitorioso, Deus tinha um propósito para a sua vida, você é especial, você tem uma missão. Quando eu contei aqui a história para vocês das minhas 3 gestações, Deus não me levou em nenhuma delas, eu estou aqui viva. Eu estou aqui falando para você nessa live, nessa noite. Por quê? Porque Deus tem um propósito na minha vida. Eu creio claramente nisso. E como Ele tem um propósito na minha vida, Ele também tem um propósito na sua vida. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, nos mínimos detalhes. Eu também gosto muito de um texto que se encontra em Isaías, anote aí, 49:13, aonde fala, gente, eu acho maravilhoso esse texto, aonde fala, pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta, mas o Senhor nunca esquecerá de vós, nunca esquecerá de você. Eu já tive 3 filhos, eu amamentei os 3, todos os 3 eu amamentei. Quem é mãe aqui que já amamentou seu filho sabe que não é uma tarefa fácil a gente se esquecer. É uma coisa quase que impossível uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta, né? Só se for uma mãe muito desnaturada, mas é praticamente impossível. E nesse versículo, Deus fala, pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas Ele nunca esquecerá de você. Então Deus está cuidando, está zelando de você. Anote aí Isaías 49:13. Gente, Deus nunca esquece de nós, Deus está cuidando de nós, Deus está zelando pela minha vida e pela sua vida. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Como eu já falei aqui, desde o ventre da nossa mãe nós fomos escolhidos, nós estamos sendo cuidados. Só por estarmos com vida, glória a Deus, aleluia. É porque Deus, aprove Deus cuidar e zelar de nós. Como é bom, né, irmãos e irmãs, poder sentir o cuidado, o amor, o zelo de Deus em nossas vidas e saber que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, desde quando nós somos pequenos até grande, em toda a vida, Deus cuida de nós. Uma prova viva disso também é que quando, lá na Bíblia, quando Deus colocou Moisés ali naquele cestinho, eu creio, né, que Deus ali, Deus cuidou dele nos mínimos detalhes. Imagine aí um bebê num cestinho, num rio, poderia virar o cestinho, poderia acontecer várias coisas, o bebê poderia se afogar, mas Deus cuidou dele nos mínimos detalhes. Por quê? Porque Deus tinha um propósito para ele, Deus tinha um propósito para Moisés. Do mesmo jeito, Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito na sua vida, na sua família. Então, Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Mas basta o quê? A gente lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, é o primeiro ponto, todas as nossas fraquezas. O segundo ponto, descansar nele. E o terceiro ponto, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós já estamos quase finalizando aqui nossa live, nossa meditação hoje, né, com o tema Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Antes de finalizar, eu gostaria também de ler um texto que eu gosto muito com vocês. Anote aí, que se encontra em Mateus 6, 25, 26 e 27. Peço que você abra sua Bíblia, que nós estaremos lendo esse texto agora, aqui. Amém, Lu. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Eita, Deus bom. Deus de glória. Deus maravilhoso. E como Deus é bom em todo tempo, eu gostaria de ler com vocês agora. Já abriram suas Bíblias? Mateus 6, versículo 25, 26 e 27. Se você está com um papelzinho aí, já anote todos esses versículos que foi falado aqui hoje. Medite neles. Ore. Quando você se sentir ansioso, preocupado, temeroso, temerosa, com medo, ore. Medite na palavra do Senhor. Ele pode trazer para você. Lance sobre Ele todas as suas fraquezas. Lance sobre o Senhor. Medite na palavra dEle. Entregue para Ele.
Então nós vamos estar lendo aqui o Mateus capítulo 6, o versículo 25, 26 e 27, aonde a palavra do Senhor diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, o quanto haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não há vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um dia ao curso da sua vida? Então, entregue ao Senhor. Eu vou finalizar aqui com essa palavra, medite nela. Mateus, anote aí, 6, 25, 26 e 27. E para fechar aqui, eu gostaria de estar orando pela sua vida e te pedir mais uma vez que na sua casa, abaixe sua cabeça e ore juntamente comigo. Ore e coloque Deus no controle de todas as coisas. Amém? Senhor Deus, ó Pai que está no céu, graças te damos, ó Pai, por tua palavra que o Senhor trouxe aqui em nossas vidas nessa noite. Eu sou grata a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, meditando na sua palavra. Eu sou grata a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Obrigado porque o Senhor nos dá fôlego de vida. Obrigado porque o alimento não tem nos faltado. Obrigado porque nós temos uma cama para deitar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem zelado da nossa vida, tem zelado da nossa família. E eu creio que o Senhor nunca há de nos aparar e nada há de nos faltar. Eu quero te pedir agora pelos lares de todas essas famílias que participou agora dessa live conosco, que o Senhor vai falando ao coração de todos eles que estão aqui presentes nessa noite, que eles possam lançar sobre ti todas as suas fraquezas e que eles não venham ficar temerosos, que eles não venham ter medo, mas que eles possam crer que o Senhor é que cuida de nós nos mínimos detalhes. Te agradeço, Senhor, e nos dê uma noite de paz e um sono reparador na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então, estou finalizando aqui a live. Agradeço a Cons pela oportunidade, né? Para estar falando aí para essas mulheres abençoadas, as mulheres da Igreja Batista Benese. Muito obrigada a todos vocês também que esteve conosco aqui nessa noite. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, te dê uma noite abençoadora. E quero te fazer um convite. Quem não segue ainda meu esposo, Gessildo Júnior, @Gessildo Júnior. Segue ele lá no Instagram dele, que nós estamos, né, começando aí um projeto de lives, de mensagens para a família, voltado para a família, porque nós cremos, né, que a família fortalecida, a família unida, vence os obstáculos com mais força, com certeza. Então, amanhã, ele vai, na live dele, amanhã às 8 horas, esse mesmo horário, a live dele, o tema é Céu em Casa. E você, quer fazer do seu lar um pedacinho do céu? Venha participar conosco dessa live amanhã e com esse tema maravilhoso. Convide aí se você tem algum amigo, alguma amiga que você quer convidar para estar junto conosco aqui nessa live amanhã. Vai ser no Instagram dele, @Gessildo Júnior. E amanhã ele estará com esse tema e ele estará trazendo uma série de mensagens aonde nós estaremos direcionando o tema para famílias. Então, se você quiser também estar conosco nessa noite, vai ser um prazer, uma honra ter sua presença para estarmos aprendendo mais desse Deus maravilhoso, desse Deus que é tão grande, que nunca falha, que nunca nos desampara e que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.